Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é o professor Gustavo, estamos aqui para mais uma aula de Química no segundo ano. Bora lá começar? Pega a sua apostila, bota no módulo 4. Vamos falar um pouco sobre dispersões coloides, tá? Galera, o que que é isso aqui? Primeiro a gente fala de dispersões, depois a gente fala de coloides por etapas. Primeiro, o que que é uma dispersão? Se você for procurar no dicionário, dispersão é você espalhar, né? Como assim espalhar? É você pegar algo que está concentrado num local e colocar cada um num ponto mais distante um do outro, né? É como se estivesse todo mundo num canto da sala e eu espalhasse vocês cada um numa parte da sala de aula. Então dispersei vocês. Aqui na química o conceito é parecido, tá? Então, a dispersão é uma substância espalhada em outras substâncias, mais ou menos parecido quando você dissolve algo na água, né? Vocês vão ver que tem tudo a ver. Então, quando a gente adiciona uma substância qualquer em outra substância qualquer, a substância que você está adicionando em outra, ela se distribui no interior dela, sob a forma de pequenas partículas dispersas. Então, por exemplo, quando você joga sal na água, areia, açúcar, um suquinho Tang lá na água de pozinho, uma vitamina C que fica se dissolvendo lá, ela vai se dispersar e vai deixar a água laranja. Então, a coisa, vamos dizer assim, que está sendo dispersada, né? Por exemplo, sal na água, o sal é chamado de disperso. E a água que vai dispersar o sal é chamada de dispersante ou dispergente, tanto faz, tá? Os dois juntos, mais dispersante mais dispergente, ele vai ser a dispersão, tá? Então, bem tranquilo por aqui, né? Como que eu classifico isso? Existem tipos de dispersão. Claro que tem, né? Nunca é uma coisa só. E é importante a gente observar o tamanho da dispersão. Para isso, nós vamos usar duas unidades de medida. Uma chamada angstrom e a outra chamada nanômetro. Para vocês terem uma noção, um angstrom equivale a 1 centímetro dividido por 100 milhões. Pouca coisa, né? Então você pega 1 centímetro e divide por 100 milhões. É muito pequeno. Tanto que quando você dissolve sal na água, você nem sequer chega perto de enxergar o sal dissolvido nessa água, tá? Bom, qual que é o primeiro tipo? É a dispersão que a gente chama de grosseira. Ela é uma dispersão cujas partículas, né, que ficam lá dispersas na água, elas vão ter ali 10.000 angstrom, que é a mesma coisa de nanômetro, né? Só que 1 nanômetro equivale a 10 angstroms, tá? Então, você teria que fazer o cálculo aí. Tanto faz o que você utilizar. Ah, eu vou ter que ficar fazendo conta? Não, gente, não precisa, tá? Fiquem tranquilos. Esse grupo de dispersões, elas ganham o nome de suspensão. Por quê? Porque a partícula é tão pequena, mas tão pequena, que ela fica misturada ali na água, como se ele estivesse levitando, meio que boiando, só que sem chegar lá em cima, né? Então, ela fica suspensa. Exemplo: se você pegar giz de lousa e misturar com a água, ele vai dissolver, né? E vai ficar lá suspenso na água, sem afundar, mas também não vai subir, ele vai ficar ali sendo levado pelo movimento da água. Coloide. O que que é isso, tá? Os coloides, eles são partículas que, quando são dispersas, apresentam um diâmetro inferior a 10.000 nanômetros e superior a 10 angstroms, que equivale a 1 nanômetro. Eles podem ser visualizados por um microscópio bastante potente, chamado ultramicroscópio. A olho nu, a gente não enxerga, mas num microscópio do bom, a gente vê. O colóide ele tem nome de emulsão, quando um líquido está disperso em outro líquido. Quer ver o exemplo de emulsão? Pega a água, mistura com óleo. Ai, mas água com óleo não mistura, realmente, não mistura.
Mas se você botar ali umas gotas de detergente e chacoalhar, você vai emulsionar aquele detergente dentro da água. Olha só. E aí você vai ter pequenas nanopartículas que são pequenos pedacinhos de óleo misturados na água. Olha que louco. Misturar de fato, ele não vai misturar, mas pelo menos ele consegue quebrar em pequenos pedacinhos e formar o que a gente chama de emulsão. E por fim, você tem a solução. As soluções, elas apresentam as menores partículas dispersas, íons ou moléculas com diâmetro inferior a 10 angstroms, ou 1 nanômetro. São invisíveis a qualquer instrumento de pesquisa, de certos microscópios eletrônicos também. Tá? Exemplos: açúcar dissolvido na água, mistura de gases, né? Tudo isso formam soluções, que é o que você já não consegue mais enxergar. Tá? Aqui tem uma tabela com as medidas e se eles passam ou não em filtros, centrifugações, depois vocês podem dar uma olhada e consultar se precisar. Quando for realizar o exercício, não vejo necessidade de vocês ficarem decorando essa tabela aqui, tá bom? Vamos falar sobre dispersão coloidal. Vou até aumentar aqui para facilitar para a gente, tá? A dispersão coloidal, gente, acontece o seguinte: um coloide, ele é uma dispersão em que o diâmetro da partícula, né, ou seja, o tamanho dela, a distância de uma, abre aspas, de uma ponta até a outra, né, ela tem de 1 a 1000 nanômetros. Então já é um tamanho considerável, né? As partículas, elas dispersas, elas vão ser nomeadas de micelas, que corresponde a uma fase descontínua, e chamaremos de dispersante ou dispergente a fase contínua. Calma lá, tá? Eu sei que parece meio confuso, mas a gente vai chegar num denominador comum. Consistência das fases: Sol e gel. Um coloide ele está no estado de Sol quando as partículas dispersas elas estão bem separadas umas das outras, né? Pela molécula do dispersante. Então tem um espaço considerável entre uma molécula e outra. O colóide ele vai estar no estado de gel quando as partículas dispersas se encontram aglutinadas, uma muito próxima da outra. E você vai ver que a própria textura dela muda. Ela tem esse nome de gel, justamente o gel que a gente usa, né? Aquele gel de cabelo. Desculpa, galera. Exemplo: a gelatina, quando você tá ela gelada, ela tem o quê? Um comportamento consistente, um gelatina, né? Quando você aquece ela, ela torna-se fluida, ou seja, você aumenta a distância entre as moléculas e ela vira um líquido. E aí ela está em estado de sol. Por que que chama sol? Boa pergunta, né? Mas associe gel com gelatina. O que que explica isso? Um negócio chamado movimento browniano, tá? A observação de um colóide a ultramicroscópio. O que que é o ultramicroscópio, né? É um baita de um microscópio potente, tá? Mostra que as partículas dispersas, elas não se mostram paradas, mas sim em movimento, segundo uma linha poligonal. O que que é uma linha poligonal? É isso aí que você está vendo, tá? Esse movimento desordenado, ou seja, não existe um padrão das partículas de um coloide, é chamado de movimento browniano, que é causado pelo bombardeamento de micelas pré pelas moléculas dos dispersantes. Então é como se tivesse sempre alguém empurrando as pequenas moléculas, as partículas dispersas, e elas vão indo onde a onda levar, né? Então por isso que elas ficam dispersas naquele líquido. E isso cria o efeito Tyndall, né? Olha só, quando você pega um feixe de luz, o que que é um feixe de luz? É como se você estivesse apontando uma lanterna para esse líquido, tá? Lateral. Atravessa uma dispersão coloidal, o que que a gente vai observar? Um fundo escuro, uma turvação por causa da dispersão dos raios. Como você tem essas moléculas em movimento, você vai ter essa consequência. Dá uma olhada na imagem aqui embaixo, ó. Essa dispersão dos raios luminosos é chamado de
Tyndall, efeito Tyndall. Então no Becker à esquerda, deixa eu ver, aqui, olha, ficou bom agora, hein? Dá pra ver direitinho. No Becker à esquerda, esse aqui, não sei se aparece o mouse, né? O primeiro, tá? Você observa o efeito Tyndall. Parece que você enxerga a luz passando pelo líquido, né? Olha que doido. Já no à direita, você não vê, porque você não tem as moléculas para dar esse efeito bonitinho, tá? Mas é bem legal, né? Você consegue meio que ver a luz passando pelo Becker ali, tá? Bom, falei demais. Mentira, né? Acho que tá bom. Falei bastante. Pega o módulo 4, faça, envie no link do Forms e garanta o seu pontinho. Beleza, galera? Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. É só me perguntar. Tchau, tchau. Até a próxima.